Irmãos amados, vamos agora então ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um trechinho da palavra do Senhor, que se encontra ali no livro de Marcos, capítulo número 7, a partir do versículo 24. Diz assim o Senhor: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Rei amado, Deus das nossas vidas, Senhor da nossa alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Chegou a hora de nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, meditarmos na Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor Deus Todo-Poderoso, de ouvirmos a Tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de nós sermos edificados, curados, libertos pela Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te então, meu Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos envolva agora, Senhor. Envolve a Tua igreja, lava subiamba, lava suricamba, lava ceia, suriamba, laia, serebiclaia, sandalaia, Senhor. Envolve o teu povo, ricantia suricamba, labassurianda, riclamassubia, labacheia, serebicanda, lalabacheia, surianda, lalalabacheias. Ó Deus, fala conosco, Senhor, alcança vidas, Deus dos exércitos, Pai. Vai longe, lamicharra na choricanda, ayassurianda, lalalabalabache. Trisha lamanada da xaribicamba, labachurianda, lalalabacheia, suricanda, laias. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Tu és Deus forte para fazer a grande obra, Senhor, da glória, Pai. Ministra aos nossos corações, a nossa mente, Senhor. Fala alto, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai. Vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor da glória. Pai amado, ricalabacere, micanda, lalabacheia, surianda, lalalabacheia, seribicanda, lalalabache. Ó Deus exaltado, Rei glorificado, Pai, manifesta-te então agora, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca, Senhor da glória, na minha vida, Senhor. Arranca, Senhor, as minhas emoções, Senhor. Arranca, Senhor, os meus pensamentos, Senhor da glória. Põe, Senhor da glória, Pai, o teu coração, põe a tua mente. Agora eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Em mim, Senhor. Abre os meus ouvidos, meu Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz maravilhosa, santa, para que eu possa ouvir a Tua voz majestosa, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor, pelo poder, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, e pela Tua misericórdia me usa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em muitos lugares, Senhor, em todas as nações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado e seja exaltado para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Somos gratos a Deus, sim, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né? Irmãos, nós vemos aqui uma história interessante, né? Jesus, ele tinha ali saído ali momentaneamente da nação de Israel, ele já era perseguido. Jesus estava ali esperando o momento certo
né, para que a derradeira obra dele acontecesse aqui na terra. E ele foi ali para as cercanias da cidade de Tiro e Sidom, que são ali muito próximos da Galileia, né, onde é o Líbano hoje. E essas duas cidades, né, estavam ali, obviamente, distantes do Deus de Israel. Quem vivia ali era um povo pagão, um povo que não pertencia ali às origens, né, judaicas, e que, obviamente, adoravam a deuses estranhos, adoravam outros deuses e praticavam toda a sorte de abominações em relação ao Deus Todo-Poderoso. Jesus foi para aquela região e a Bíblia diz que ele entrou numa casa. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, né? E nós já começamos aqui a perceber algo interessante, porque, né, no versículo seguinte, o versículo 25 que nós lemos aqui, irmãos amados, logo aparece, né, uma palavra contradizendo aquilo que Jesus dizia, né? E no próprio versículo 24, ele disse assim: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. E por que Jesus não pôde ocultar-se? Porque a fama de Jesus, os milagres de Jesus o perseguiam. Aonde o Senhor passava, por onde o Senhor ia, coisas maravilhosas aconteciam, palavras maravilhosas eram ditas pelo Senhor, né? E era impossível já, naquelas cercanias, as pessoas, né, verem Jesus e não souberem quem era Jesus, e não, né, já terem visto algo, ouvido falar de algo, né, poderoso em relação ao nosso Deus, em relação a Jesus Cristo. Daí a importância de você anunciar o Senhor. Ele está contigo, né? Ele está contigo, e aonde você vai, né, aonde você ir, né, o Senhor Deus tem que estar ali sendo manifesto. As pessoas têm que reconhecer ali a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus na sua vida, nas suas atitudes. Independentemente se eles concordam ou não, independentemente se eles vão aceitar ou não, né? Você tem que ser este canal, você tem que ser aquele, né, que vai demonstrar Jesus, né? E você não vai se ocultar, porque as pessoas conhecerão e saberão pelas suas palavras, pelas suas atitudes, né? E pelas obras que você faz, né? Saberão que você pertence a Deus, que você é filho do Deus Altíssimo, do Deus tremendo. Então não se oculte, né? Será impossível, né? Conforme diz essa palavra, né? Se nós realmente estivermos em Cristo Jesus, será impossível, né, nós ocultarmos a grandeza de Deus manifesta através das nossas vidas, porque as nossas palavras, elas saem, né, independentemente dos nossos planos, né? As obras de Deus, as orações, os milagres, as curas, as libertações acontecem ao nosso redor sem que nós tenhamos planejado. O Senhor nos envia e nós vamos. E as coisas são de Deus, se manifestam através de nós, através das nossas atitudes, do nosso caráter, através da nossa vida de busca da santificação, né? Santificação, mais uma vez eu vou falar para você, não é estado de perfeição, é separação. Estado de separação. Nos separamos das coisas que são do mundo para vivermos as coisas que são de Deus neste mundo, né? Vivemos as coisas que são de Deus neste mundo, por isso que nós nos separamos do mundo. Né? Nos separamos das coisas que são do mundo. Não conseguimos descer do mundo, né? Não conseguimos sair do mundo, né? Porque nós vivemos neste mundo, mas o próprio Senhor Jesus disse que nós não pertencemos a este mundo, né? Jesus falou, né? Orando a Deus por nós, ele falou: Senhor, não oro para que, né, o Senhor os tire deste mundo, né? Mas que o Senhor Deus proteja, guarde, esteja ali cuidando de nós, e é isso que Deus faz com as nossas vidas nos dias de hoje, né?
Vemos ali, irmãos amados, aquela mulher, uma mulher que não era do povo de Israel. A Bíblia chama essa mulher de Sírio-Fenícia, uma cananeia, né? Uma mulher que não era, né, ali da descendência, né, do povo de Israel, e portanto era uma pessoa, né, que não tinha, né, ali no seu dia a dia, né, as coisas são de Deus já manifestas naquela época para as pessoas que tinham Deus no seu coração. Mas aquela mulher tinha um problema que ninguém podia resolver. Aquela mulher tinha um problema, né, que, né, os médicos da época, as coisas naturais desse mundo não podiam resolver. A Bíblia diz que aquela mulher tinha uma filha, né, e que ela era possessa de um espírito imundo. E é interessante esta passagem, porque eu já gostaria de te alertar, irmãos, que as coisas que são das trevas, elas se manifestam, né, em qualquer circunstância. Não adianta você achar que uma criança é inocente, porque ela não é inocente, né? Uma criança, ela carrega sobre si toda a descendência dos seus pais. Uma criança, ela não nasce inocente, ela nasce, né, com o jugo estabelecido pelos seus pais, conforme disse Jesus, que ele visita a maldição dos pais, nos filhos, até a terceira ou quarta geração, e abençoa aqueles que lhe são fiéis em até 1000 gerações. E nós vemos aqui uma passagem interessante, e não é a primeira passagem em que uma menina, né, uma criança, né, uma jovenzinha, ela é possessa de demônios. Teve uma outra passagem bíblica que o Senhor Jesus, ele encontrou com um homem, inclusive nós ministramos, né, um trecho dessa palavra, estou me lembrando agora, na palavra pastoral desta semana, no vídeo da palavra pastoral desta semana, onde o homem tinha um filho que estava endemoniado e ele procurou Jesus para que Jesus pudesse libertá-lo, e ele foi chorando, implorando ao Senhor, né, que ele pudesse. Ele falou: se tu podes, liberta o meu filho. E Jesus falou, né, se tu podes, né, tudo é possível aquele que crê. E aí Jesus perguntou: desde quando isso acontece? E ele falou assim: desde quando ele era criança. Então vemos aqui um sofrimento extremo, irmãos, daquela mulher. E não existia saída para ela. Né? É uma situação, né, que quem não tem Deus não tem saída. Não adianta você procurar médicos, psiquiatras, você procurar soluções mirabolantes neste mundo para, né, resolver um problema espiritual. Ouça bem o que eu estou falando. Não adianta você buscar em nenhum lugar, você não vai encontrar em nenhum lugar neste mundo socorro para, né, uma bênção espiritual, socorro para um problema espiritual, né? A bênção é o resultado da busca, né? Você não vai encontrar em nenhum lugar deste mundo socorro para um problema espiritual, a não ser em Jesus, a não ser em Deus. Não adianta, você pode fazer qualquer coisa, você pode, né, gastar um rio de dinheiros, qualquer que seja a situação, porque um problema espiritual, ele só é resolvido no mundo espiritual. E quem comanda o mundo espiritual é Jesus, o Filho de Deus. Então comece a olhar para as coisas que acontecem na sua vida de uma outra forma. Porque a naturalidade das coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes impedem com que nós entendamos, né, aquilo que verdadeiramente está acontecendo. Entenda que existem pessoas, sim, que são possessas de demônios. Entenda que tem pessoas que estão doentes por problemas demoníacos. Entenda, né, que as trevas, elas trazem coisas terríveis para a humanidade, e a incredulidade, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento de Deus
faz com que as pessoas ignorem isso, porque não conhecem Deus, não conhecem a verdade e, portanto, não saberão aquilo que é mentira. E Satanás mente, 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 e ele é o pai da mentira. Então, uma grande situação ruim nas vidas, muitas vezes são obras demoníacas que estão acontecendo, e ele diz que não. Ele diz que é algo do corpo, é uma doença, é uma situação específica, é uma loucura, é a depressão, né? Ou seja, toda a sorte de mentiras, né, que o diabo coloca, né, transformando as situações que são espirituais em coisas naturais. Compreenda que esse mundo existe, ainda existe nos dias de hoje. Você viu aqui, né? Já nessa semana 2 vezes nós falando a respeito da mesma situação específica, e você não pode ficar aí, né, com a tua mente cauterizada, não compreendendo que essas situações, elas acontecem nos dias de hoje. E a solução para isso é Jesus. Se você está enfrentando um problema espiritual, uma doença que ninguém acha a causa ou motivo para ela, entenda que isso pode ser espiritual. Entenda que isso pode ser algo que foi enviado para a tua vida ou que você mesmo gerou na tua vida através das suas atitudes, através, né, do pecado, através das palavras malditas, através, né, da blasfêmia a Deus, através da falta de conhecimento de Deus ou da falta de fé, às vezes através do afastamento da sua vida em relação a Deus, ou do pecado que você sabe que é pecado e está gerando ali sobre a sua vida coisas terríveis, né? Compreenda que nós temos que lidar com isso. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Quem é de Deus tem que aprender a lidar com isso, porque essas coisas se manifestarão cada vez mais na sua vida. Quanto mais Deus você tem no seu coração, mais isso você vai perceber, porque os seus olhos serão abertos. E você virá com outros olhos as situações que estão ao seu redor, e você poderá agir também de forma espiritual em relação a isso que está ao seu redor, para que você possa o quê? Alcançar de Deus a bênção, o poder, a glória do Senhor na sua vida, porque afinal Deus te deu autoridade, né? Afinal, Jesus deu autoridade a você. Quando ele disse, eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Não tenha medo de enfrentar, porque a autoridade de Jesus está sobre a sua vida. Ele falou, olha, eu dou autoridade a vocês, não tenham medo. Por quê? Porque ele não poderá causar nenhum dano a nós. Foram as palavras de Jesus. Então nós vamos em frente, nós avançamos, nós entendemos este mundo e nós mexemos neste mundo para que a glória de Deus seja manifesta. Nós ali sim agimos neste mundo, nós não fugimos deste mundo, nós não nos ocultamos deste mundo, nós não ignoramos este mundo por medo ou qualquer situação que possa estar ao nosso redor. Antes nós avançamos para que as coisas que são de Deus se manifestem cada vez mais nas nossas vidas e nas vidas e nas vidas e nas vidas que Deus colocará à nossa frente para que nós possamos abençoá-las, né? Abençoá-las com o poder de Deus, com o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso, com a unção do Deus Altíssimo, do Deus Tremendo, do Rei de toda a terra. Aleluia. Vemos aqui, irmãos amados, algo também poderosíssimo, né? Se você observar aqui a palavra que nós lemos, você vai ver que aquela mulher, olha só, né? A Bíblia diz, Jesus queria ocultar-se, mas ele não pôde se ocultar, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa é uma atitude, irmãos. Essa é uma atitude que gera bênção. Porque
Aquela mulher não se achegou a Jesus desafiando ou querendo comprar o poder dele. Aquela mulher chegou-se a Jesus prostrando-se aos seus pés. Que coisa tremenda, né, irmãos? E quantas vezes os próprios crentes não fazem isso, né? Quantas vezes os crentes precisam de uma bênção grande, e ficam ali exigindo, e ficam ali, né, querendo fazer Deus de escravo, querendo fazer Deus de servo, quando na verdade as nossas atitudes têm que ser atitudes como dessa mulher, ímpia, que não era do meio do povo de Deus, que ouviu falar de Jesus e foi, e se prostrou diante dele para clamar a ele, para se humilhar diante dele, para buscar dele o socorro que ela necessitava, o socorro de algo que só ele poderia fazer, ninguém mais neste mundo poderia fazer aquilo, né, que aquela mulher necessitava, porque Jesus era o Filho de Deus nesta terra. Jesus era o Filho de Deus já naquele momento e estabelecia o seu poder em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sobre qualquer história. Se prostre diante de Deus, irmãos. Se acostume a buscar em Deus com um coração quebrantado, não de forma automática. Eu vou orar, né? E você ora sem fé. Eu vou orar porque você acha que talvez Deus possa fazer uma obra por causa da sua oração. Eu vou orar, mas a tua oração ela não tem o fundamento da fé, ela não tem o fundamento do clamor, ela não tem o fundamento, da humildade de buscar no Senhor aquilo que você necessita. Talvez você não tenha tempo de se prostrar diante de Deus, o que é terrível. Talvez você esteja se enganando e você está aí lutando, né? E você não tem tempo de se prostrar na presença de Deus, e as tuas orações são frias, são orações de 5 minutos, orações, né, sem fé, oração que parece uma reza que não chega a lugar nenhum, palavras que você fala que não estão no teu coração, palavras que você fala que você não acredita nelas. Isso acontece mais do que você pode imaginar. Isso acontece de forma terrível no meio do povo de Deus. Buscam a Deus por rituais, buscam a Deus por costume, por medo, sem fé, né? E ainda assim, quando buscam de forma muito rápida, porque parece que é um martírio orar, né? Parece que é um martírio orar, e aí se cumpre, né? Eu lembro quando eu era criança, eu fui fazer a primeira comunhão, eu fui na igreja católica lá, tal, e aí chegou a hora de eu me confessar com o padre, né? Aí o padre apareceu lá, eu era criança, eu era jovenzinho, não sabia nem direito o que era pecado, o que eu tinha feito de errado, né? E aí o padre perguntou, eu falei, não sei. E aí o padre fez umas perguntas lá, você fez isso já? Você já fez aquilo e tal? Eu fui respondendo. Aí o padre me deu a minha penitência, né? Afinal eu tinha pecado, né? Tinha pecado, falei para ele lá do meu pecado e tal, e ele me deu uma penitência. Ou seja, ele me deu algo que eu tinha que fazer para que o pecado fosse apagado. Né? Soa ruim isso para você, sabe? Para mim, quando eu lembro disso, né, parece que fede. Parece que fede. É um pecado terrível você querer trocar o perdão por uma obra, né? Você querer trocar o perdão que Jesus dá de graça, você querer que uma obra humana
né, consiga ali comprar, consiga, né, superar, consiga ali pagar se Jesus já pagou o preço, né? A dívida já foi paga por Jesus na cruz e ali, né, ele me deu uma penitência, ele me deu um castigo, ele me deu uma obra que eu tinha que fazer para o meu pecado ser apagado, que eu nem sabia direito qual era o pecado. E aí, o que é pior, o que é mais terrível, eu não sei o que é mais terrível, né? Ele querer apagar os meus pecados com uma obra maldita, né? Um sacrifício maldito, né? Ou então a penitência que ele me deu, porque o meu castigo foi rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. E então um castigo terrível, né? Orar. Não era oração, obviamente, era uma reza, né? Quer dizer, para Deus não significava absolutamente nada daquilo. Primeiro que cultuava Maria, né, numa delas, e segundo porque o Pai Nosso, como se fosse ali uma reza, né? Então o castigo foi falar com Deus. Meu castigo ali foi falar com Deus e eu penso que algumas pessoas hoje quando falam com Deus sofrem porque não vê a hora de acabar, porque começam e querem terminar logo, porque não tem tempo, porque não sentem nada, porque estão falando palavras vazias, que estão falando palavras que elas mesmas não acreditam. Estou falando palavras para Deus, né, que não saem do profundo da alma, não saem do profundo do seu coração. Estou falando palavras para Deus que não tem sentido espiritual nenhum. Se prostre diante de Deus, conforme fez essa mulher. Temos que aprender com a Bíblia. Já chegue na presença de Deus para clamar de forma humilde, querendo a tua bênção. Tem coisas que só Deus poderá fazer, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir com as tuas forças, com a tua sabedoria, com o teu intelecto, você não vai conseguir, porque são coisas espirituais, essas coisas espirituais, elas acontecem no mundo espiritual, que quem comanda esse mundo é Jesus, e você é um mero coadjuvante, participante desse mundo espiritual. E que, né, você se acostume a isso, sabe? Fazer algo verdadeiro para o Senhor. Algo verdadeiro. Olha, irmãos, a igreja precisa ser verdadeira. E a igreja somos nós, né? Você precisa ser verdadeiro em relação a Deus. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa, quando você orar, sentir o desejo de orar. Quando você lê a Bíblia, você tem que sentir o desejo que Deus fale contigo na Bíblia. E não faça assim por fazer. Hoje eu não li nenhum capítulo, vai lá e lê. Não. Né? É momento de Deus falar contigo na tua leitura bíblica. É momento de Deus falar contigo durante a tua oração, de você se expor em relação às suas dificuldades, lutas, em relação para o nosso Deus, né? De forma humilde, né? Falando com o Senhor, falando com Deus, o Deus Todo-Poderoso que está vivo e reina para todo sempre, né? Deus seja louvado, aleluia. Oh, meu Senhor, e que você aprenda, sabe, a agir desta forma, porque se você olhar essa história, você vai ver como foi ali, né, uma situação que era muito difícil, se tornou uma grande bênção, e talvez as suas situações difíceis, né, devam se transformar numa grande bênção, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E quando Deus olhar para você, Ele encontra em você algo verdadeiro. Se Ele encontrar, né, um crente que é uma mentira, né, um crente que é uma mentira, você será pouco abençoado, você não viverá a Deus, porque você não pertence a Deus, porque o pai da mentira é o diabo, conforme diz a Bíblia. Se Deus encontrar em você verdade, se Deus encontrar em você um verdadeiro adorador, né, você sim será ali alcançado pelo poder dele todas as vezes que você necessitar e no tempo de Deus, né? E não esqueça também, irmãos, que, né, esse exemplo de uma mulher é um grande exemplo para as nossas vidas, porque uma mulher que não conhecia Deus fez. Você que conhece Deus deveria fazer muito mais, né, para que as coisas de Deus se materializem em você.
E olha, irmãos, aquela mulher, ela teve uma experiência muito difícil com Jesus, né? Quando ela falou para Jesus, quando ela se prostrou diante de Jesus, né? Ela rogava, a Bíblia diz que ela rogava que Jesus expelisse o demônio da filha dela. E a Bíblia diz que Jesus não fez nada. A Bíblia diz que Jesus não dava bola para ela. A Bíblia diz que Jesus estava ali quieto no seu canto, né? E ali os seus discípulos, né, não nesse texto, tem um texto paralelo no Evangelho de Mateus. Você depois lê no Evangelho de Mateus, esse texto você vai ver que existe ali alguns detalhes muito importantes também dessa palavra, onde a Bíblia diz que ela clamava a Deus, clamava a Jesus, e Jesus não deu atenção a ela. A Bíblia diz, né, que ela gritava atrás de Jesus. E os seus discípulos falaram para Jesus, Jesus, né, olha, atende essa mulher porque ela está gritando, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus disse uma palavra àquela mulher, muito difícil, quando ele disse assim, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma palavra dura do Senhor para aquela mulher. E, obviamente, existe um sentido espiritual nisso, porque a obra de Jesus ali, né, a própria palavra de Deus diz que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, e ele tinha que fazer uma obra, e a obra dele era ali, visava naquele instante, né, o povo judeu, né, e ele encontrando naquela mulher, uma mulher estrangeira que, né, não era ali, não tinha o Senhor Deus, né, como ali algo do seu dia a dia, ele disse, olha, não é momento de eu fazer essa obra, não é momento de eu fazer essa obra. E os cachorrinhos eram um termo, irmãos, não era algo assim também que a gente possa considerar que ele estava desprezando aquela mulher. Não, o cachorrinho era um termo que se usava naquela oportunidade para, né, expressar quem era, quem cultuava outros deuses, né, quem cultuava deuses estranhos, pessoas que não conheciam Deus. Existia esse termo. Embora seja uma palavra dura, ele falou, olha, não é hora de eu fazer essa obra aí, porque não convém dar o pão, que agora tem que alimentar os filhos e dar para os cachorrinhos, né? E aquela mulher ouviu aquela palavra dura do Senhor, e eu penso que Jesus estava expondo ali também uma oportunidade para abençoar aquela mulher, porque quantas vezes a gente já chega na presença de Deus e vai buscar em Deus a nossa bênção por causa do nosso sofrimento, mas nós não estamos querendo Deus coisa nenhuma, nós estamos querendo a bênção, né? Quantas pessoas às vezes chegam na presença do Senhor, né, clamando ao Senhor por desespero, não porque ama Deus, não porque sabe, né, do poder de Deus, mas porque, né, está ali buscando algo que elas mesmas não compreendem, estão buscando desesperadas quando devem buscar com fé. E aquela mulher falou para Jesus, né, quando Jesus falou, né, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Olha, irmãos, que palavra. Olha, irmãos, que reação de uma pessoa que recebeu uma palavra dura. E ela estava dizendo, ela disse assim, olha, eu reconheço que eu sou pecadora, né? Mas as migalhas daquilo que tu ofereces ao teu povo já me servem. Já me servem. Olha que postura, irmãos. Olha que palavra
Olha que atitude de uma mulher que entendia ali que ela não era digna, que ela não era digna ali de Jesus, mas ela estava querendo algo de Deus, nem que fosse ali uma pequena porção, porque a pequena porção que Jesus pudesse dar a ela já seria suficiente para que a bênção dela viesse. Devemos reconhecer, irmãos, devemos reconhecer que nós somos pessoas pecadoras, conforme diz a Bíblia. Aquele que diz que não tem pecado já pecou porque está errado. Nós vivemos neste mundo lutando para não errarmos, para sermos melhores para Deus, para sermos pessoas dignas de Deus. E se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse Jesus na nossa vida, nós seríamos consumidos, nós já seríamos consumidos, não teríamos condições de nos achegar a Deus por conta da nossa tendência pecaminosa. Quando o homem, resolveu ali desobedecer a Deus através de Adão e Eva, eles escolheram um caminho, e a tendência pecaminosa está sobre a nossa vida por descendência. E somente Jesus pode tirar, o pecado. Somente Jesus pode tirar o pecado. Eu não vou poder dizer para você, olha, planta a bananeira 10 vezes, rola no chão ali, sobe a escada de tantos degraus, de joelho, carrega uma cruz nas costas, porque aí seu pecado vai ser anulado. Não tem jeito, é tudo mentira. Seria inútil tudo isso, porque somente Jesus pode tirar o pecado. Somente Jesus pode tirar o pecado, não existe outro que pode tirar o pecado. Nem a tua atitude, para pagar e compensar um pecado é possível. O que é necessário é que nós nos arrependamos e peçamos perdão a Deus para que os nossos pecados sejam anulados. É isso que Deus quer. Deus quer que você se achegue à presença dele hoje, se prostre diante dele, reconheça que você é uma pessoa, que pode ser melhor para ele, peça perdão a ele, peça ali que ele esteja ali te ajudando. Aproveite. Daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Aproveite, este é o momento de arrependimento, este é o momento de nós examinarmos a nós mesmos, conforme disse o Senhor: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Você deve ouvir a voz de Deus. Você deve entender a obra de Jesus. Ninguém é perfeito neste mundo. Ninguém conseguirá a perfeição. Dependeremos sempre da misericórdia do Senhor Jesus. Dependeremos sempre do sangue derramado na cruz para que nós possamos nos achegar a Deus. Dependeremos sempre do nosso arrependimento, do nosso esforço, da nossa humildade, da nossa fé, para conquistarmos as coisas que são de Deus. Você está me ouvindo bem? Dependeremos disso. E tudo neste mundo tenta anular tudo isso que eu falei. Tudo neste mundo tenta anular o teu arrependimento. Porque o mundo diz que não há pecado nas coisas que estão na Bíblia, As coisas que são deste mundo tentam anular, a tua humildade em relação a Deus. E as igrejas estão levando as pessoas a isso, Você troca a sua bênção, Você troca a sua bênção por dinheiro, você troca a sua bênção por oferta, você troca a sua bênção comprando ali a vassoura ungida, a água ungida, o cabelo ungido, o carro ungido. Você compra tudo ungido hoje, Você compra a sua bênção, o chapéu ungido, você compra tudo que você pode imaginar, tudo que aparece na frente do homem. O homem, o homem, vou fazer isso, As pessoas não vão conseguir trocar, porque esses homens que fazem isso estão fazendo as pessoas acreditarem
no Deus vassoura, estão fazendo as pessoas acreditarem no Deus lenço, no Deus chapéu, no Deus sal e outras coisas mais. E Deus não quer isso. Deus não se agrada com isso. Deus não deseja que você creia nisso. Porque o Senhor, Ele é o Deus da Bíblia. Tudo que foge da Bíblia não pertence a Deus, né? E que você tenha sabedoria nisso. E as pessoas estão indo, sendo levadas a errar. E você não pode errar. Desculpa, irmãos. Você não deve errar. Porque o Senhor te ensina. O Senhor fala contigo. O Senhor deixou textos maravilhosos como esse exemplo desta mulher que não era nem, né, de Israel, não era nem judeia. Ela era, judia melhor, não era nem judia. Ela era uma pessoa, né, que simplesmente reconheceu em Jesus aquele que poderia ajudá-la. Quando ela falou isso, olha, Senhor, eu sei que eu não sou merecedora mesmo, mas um pouquinho, a migalha que tu me deres já será suficiente para que eu alcance a minha bênção, para que a minha filha seja liberta. E olha o que Jesus falou, irmãos. Olha o que Jesus falou. Ele falou assim, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Olha, Deus, o que o homem consegue fazer no coração de Deus, né? O que uma atitude consegue fazer no coração de Deus. Você está percebendo isso? Uma atitude, né, de reconhecimento da divindade de Jesus, da humildade. Né? Ela não se interessou em ouvir uma palavra de Jesus dura. Muito pelo contrário, ela falou assim, é verdade, Senhor, é verdade, eu não mereço mesmo, tu tens razão, eu não mereço mesmo, mas eu preciso das migalhas, só as migalhas. E ali aquela atitude gerou a bênção dela, né? E eu me lembro, irmãos, do cego Bartimeu. Você lembra do cego Bartimeu? Da passagem bíblica, que o cego, a Bíblia diz que o cego estava ali nas esquinas pedindo esmola, e aí passou uma multidão com Jesus e aquele barulhão, né? E de repente o cego perguntou, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Aí falaram, é Jesus que está passando. E aí Bartimeu se levantou, deu um pulo ali, se levantou, né? E começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus já tinha passado, tinha ido embora, irmãos. Não ia abençoar ele, não. Não tinha intenção de abençoar, assim como Jesus não tinha intenção de abençoar essa mulher, porque ele falou assim, né? Por causa desta palavra, ele não ia abençoar. Por causa desta palavra, podes ir, porque o demônio já saiu de tua filha. E Bartimeu aconteceu a mesma coisa, Jesus já tinha passado por ele, viu o cego ali, não deu nem bola para o cego, e foi embora, e ali ele começou a gritar, e ainda falavam para ele assim, cala a boca, pode parar, que ele já foi embora. E quando falaram que Jesus foi embora, o cego começou a gritar mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, a mesma palavra de forma diferente, se humilhando na presença do Senhor. E aí Jesus parou, né? E aí Jesus parou, falou, tragam ele aqui. E aí falaram para ele assim, o mestre te chama. A Bíblia diz que Bartimeu jogou sua capa longe, que ele já sabia que ia ser curado, né? A capa que protegia do sol, da chuva, né? Talvez o único bem que ele tivesse, ele jogou fora e já foi lá para receber a bênção dele. Assim como essa mulher recebeu a bênção dele. Que você seja que as tuas atitudes sejam as mesmas desta mulher. Que se achega na presença de Deus necessitando de algo, mas se prostra diante dele
Na humildade do teu coração, reconhece, né, que nós não somos dignos, mas que Ele pode fazer e nós necessitamos da ajuda dEle. E eu sei, irmãos, eu sei que, sabe, nós temos que exercitar isso. Que maravilha seria, né? Jesus falar assim para nós em todas as nossas orações: porque você falou isso, eu vou abençoar, né? Porque você falou desta forma, eu vou abençoar. Talvez estejamos precisando mudar o nosso jeito, mudar a nossa postura, mudar as nossas palavras, nosso entendimento. Talvez nós tenhamos que mudar tudo. Tudo não, né? Porque Jesus já nos visitou, já fez uma mudança. Devemos mudar algo que talvez não seja pequeno nas nossas vidas, para que possamos ser abençoados de forma plena pelo Senhor. E que Ele possa dizer muitas vezes: por causa desta palavra, pode ir, porque a minha bênção está estabelecida. Será que é hoje que Deus vai falar isso para você? Será que Ele vai falar hoje, durante a sua oração? Será que Ele vai responder dessa forma, por causa da tua palavra? Você seja verdadeiro mesmo, sabe? Não transforme a sua oração em um ritual que não chega a lugar nenhum. Mas fale com Deus, porque Ele estará ouvindo, como Ele estava ouvindo aquela mulher. E ainda que Deus não tenha intenção de te abençoar, quantas vezes Ele poderá fazer isso por causa da tua atitude. Por causa da tua atitude. Por causa das tuas palavras. E quantas pessoas estão usando as suas palavras para afastarem a bênção de Deus, ao invés de gerarem a bênção do Senhor. Quantas pessoas, através das suas atitudes orgulhosas, prepotentes, estão ali afastando de si a unção do Espírito Santo de Deus e a bênção de Deus. E batem no peito: eu sou servo do Senhor. Quando deveriam estar ali na humildade do seu coração, dizendo para Deus que nós não somos nada se não for Ele na nossa vida. Que você aprenda a viver esta grande obra hoje. E que Deus possa falar contigo hoje. Por causa desta palavra, eu vou te abençoar. Aleluia. Você crê? Então, pegue esse exemplo e faça. E vai acontecer. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia. Eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos agora. Nós vamos ministrar o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Rei exaltado, Deus glorificado, meu Senhor. Oramos a Ti, labassuriamba, labassuricamba, labacheia, serebicandalaia, serebiclaia, sandalaia, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, crendo no Teu poder, Senhor, sobre a Tua igreja, labassurianda, ricandala, labachuricandala, labacheia, serebicandala, labashericandala, labaste. Ó Senhor Deus exaltado e Rei glorificado, vem sobre o Teu povo, Senhor. Derrama óleo precioso, Senhor. Derrama, envolve a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Envolve com a Tua graça, Senhor. Envolve com o Teu poder, Senhor. Envolve, Senhor da glória, Pai, com a Tua unção soberana, labassúbia. E canda, labassurianda, labacheia, serebicandalaia, serebiclaia, sandalaias. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, Senhor. Manifesta-te, Senhor, com poder e graça, Senhor, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. Oh, manifesta-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai,
para, Senhor da glória, a glória do teu santo nome, Senhor. Para a glória do teu santo nome, somente para a glória do teu santo nome. Papai amado, eu abençoo as pessoas que me ouvem e assistem agora, Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo, Senhor, com a bênção do teu Espírito Santo, com a graça do teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Filho de Deus, então seja exaltado e seja glorificado nestas vidas, Senhor da glória, Pai. Que a glória do teu Espírito Santo traga liberdade, Senhor, libertação ao teu povo agora, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Lavassurianda, lavassuricanda, lalavaste, serebicanda, lalalabalamacheia, serebicanda, lalalabalamaste. Em nome de Jesus eu ordeno agora que todo espírito imundo que tenta amarrar e que tenta bloquear e que prende com algemas e correntes o povo de Deus, em nome de Jesus, eu determino agora que essas correntes caiam, que essas cadeias se quebrem, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu ordeno em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade, Satanás, você que trouxe doença e enfermidade, em nome de Jesus, eu ordeno agora, sai desta vida agora, para a glória do santo nome de Deus, somente para a glória de Deus, sai desta vida agora, em nome de Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Deus Altíssimo, glórias ao Senhor, ao Deus vivo, ao Senhor de Israel, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma. Aleluia, glórias ao Senhor.